Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui eu dou dicas de como você pode chegar à fluência no inglês muito mais rápido com a ajuda da Bíblia. Exatamente. Eu sou Vilma Gomes, professora de inglês há mais de 25 anos. E ensino inglês geral para negócios, preparatório para exames e inglês bíblico. Se você é amante da palavra do Senhor, aqui é o seu lugar, pois eu ajudo pastores, missionários e cristãos a chegarem à fluência no inglês muito mais rápido com a ajuda da Bíblia. Na aula de hoje, que é a aula de número 107, eu quero falar com você que já fez tantos cursos de inglês, mas ainda não fala inglês. O meu recado para você, meu irmão em Cristo, você que está se sentindo frustrado, frustrada, porque você investiu tanto tempo, tanto dinheiro, tanta dedicação, e você sente que não conseguiu chegar em lugar nenhum. Então, aquela frustração, aquele desânimo, não é mesmo? Então, o meu recado, meu irmão, minha irmã em Cristo, deixe as histórias da Bíblia te ajudar. As pessoas adoram histórias, veja o sucesso do cinema. Jesus transmitia muitos ensinamentos através de histórias, as famosas parábolas. Ensinamentos que estão vivos em nossos corações até hoje. Você sabe o que a fé e a fluência no inglês têm em comum? Ambos vêm pelo ouvir. Se você é pastor, missionário ou cristão, você conhece o contexto das histórias bíblicas em português. E no início da jornada rumo à fluência no inglês, esse é justamente a sua maior dificuldade. Entender o contexto daquilo que você lê ou ouve. Uma outra similaridade do aprendizado da Bíblia com a língua inglesa é que o contexto é rei. The context is king. Assim como não devemos pegar um versículo da Bíblia sem entender o contexto daquela passagem, no inglês nós não devemos fazer traduções literais sem entender o contexto. Por quê? Porque muitas vezes as palavras que estão ali possuem diversos significados. Porque a língua inglesa, ela não é uma língua tão rica quanto a nossa língua portuguesa. Então, você cresce em fé, assim como você cresce no entendimento do inglês, através do ouvir. E se você quer ser fluente em inglês, você tem que ouvir bastante inglês. E você que é pastor, missionário, cristão, que sempre lê e ouve a palavra do Senhor, através de pregações, louvores, estudos bíblicos. Você que já está constantemente buscando crescer espiritualmente e fortalecer a sua fé. E se você se aproximasse ainda mais de Deus, ao mesmo tempo que você desenvolvesse o seu inglês? O apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Romanos 10, 17. Quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, mais crescemos em fé, não é mesmo? E com o inglês é a mesma coisa. Se você quer ser fluente em inglês, tem que iniciar a sua jornada e ficar firme até perceber os primeiros resultados. Porque aí, então, você vai se encantar com essa língua fascinante e vai começar a entender a sua lógica. E eu tenho certeza que você não vai querer parar mais. Experimente. E como o nosso programa é inglês para cristãos, é lógico que eu vou trabalhar com uma passagem bíblica em português e em inglês. Salmos 27, 4 ao 6. Né? E nós vamos estudar o contexto bíblico nas duas línguas.
Do zero à fluência no inglês, esse é o meu compromisso com você. E o livro de Salmos, do Velho Testamento da Bíblia, capítulo 27, versículos 4, 5 e 6, que eu vou tratar aqui em português e inglês, é um dos inúmeros salmos do rei Davi, o homem conhecido segundo o coração de Deus. Mas, como eu disse, eu vou discutir aqui o contexto bíblico para te ajudar a entender melhor o texto, tanto no português como no inglês. Mas não será uma pregação. Eu sou uma professora de inglês e talvez um pouco como você, amante da palavra do Senhor. E juntos vamos nos edificar e aprender com ensinamentos contidos na Bíblia, enquanto você desenvolve seu inglês. Muito bem, vamos então começar o nosso trabalho bíblico? Salmos 27, 4 a 6. Psalms 27, versos 4 to 6. Este é um salmo belíssimo do nosso querido rei Davi, né? Então vamos lá? Eu vou dividir aqui, começar a dividir aqui minhas telas com vocês. Estão chegando aqui pela primeira vez, eu já convido vocês a se inscreverem no meu canal, lá no YouTube, seguirem o meu perfil aí no Instagram, porque eu posto vídeos novos todos os dias. Vamos então começar? Então eu vou começar lendo em português, tá bom? Foi? Muito bem. Então vamos lá. Vamos nos dedicar agora à palavra do Senhor, né? Não deixe que nenhuma preocupação invada agora a sua mente. Vamos reservar esse tempo precioso com o Senhor para crescermos espiritualmente e continuarmos na renovação da nossa mente. Muito bem, vamos lá. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na sua casa, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegida em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Né? Um prazer. É um salmo. Essa confiança que o rei Davi tinha no Senhor. Não é? É uma coisa tão linda. E nós temos muito para aprender com ele. Vamos para o inglês, então? Vamos lá? One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, gaze on the beauty of the Lord and seek him in his temple. For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Que coisa linda, né? Eu fico tocada pela palavra do Senhor. Então, agora a gente vai entender aqui um pouquinho mais desse contexto, né? Vou entender aqui um pouquinho mais desse contexto. Deixa eu partir aqui para a próxima tela. Olha o pedido que rei Davi faz ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor.
One thing I ask from the Lord. Vamos lá. Uma coisa pedi ao Senhor. One thing I asked from the Lord. É o que eu procuro, sabe? Então ele está focado, ele está decidido em encontrar aquilo que ele pede ao Senhor, né? É o que eu procuro. This only do I seek, né? Então, essa coisa dele estar tão focado, perceba que aqui no inglês há uma inversão. This only do I seek. Essa inversão é porque ele quer colocar ênfase, né, naquilo que ele está procurando. E o que ele está procurando? É aquilo que ele pediu ao Senhor. Uma coisa, one thing, pedi ao Senhor. I asked, embora aqui no inglês eles estejam usando aqui o presente simples, mas com a ideia, né, obviamente, de passado, né? Eu trabalho aqui com a nova versão internacional, no International Version. Então a gente tem que entender que nem sempre vai ser uma tradução literal. Pedi ao Senhor, I ask from the Lord. É o que eu procuro. This only do I seek. Então, essa inversão, que não é muito ensinado isso nas escolas de inglês, é um pouquinho mais avançado, mas você vai usar essa inversão não somente para perguntas no inglês, mas quando você quer colocar uma ênfase muito forte naquilo que você está dizendo, tá? Que eu possa, that I may viver na casa do Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor. That I may dwell in the house of the Lord. Dwell, morar, viver, né? A gente trabalhou bastante com essa palavra. E aqui, mais uma vez, está usando essa palavra, dwell, para viver, morar, residir. Então, ele quer o quê? Morar na casa do Senhor. He wanted to live in the house of the Lord, né? Quer morar na casa do Senhor. Quando? Todos os dias. All the days. Todos os dias. Não é somente todos os dias, mas todos os dias da vida dele. Todos os dias da minha vida. All the days of my life. Né? Para quê? Qual é o propósito? Para contemplar a bondade do Senhor. To gaze on the beauty of the Lord. To gaze on the beauty of the Lord. E buscar a sua orientação no seu templo. And seek him in his temple. Então, percebemos que aqui no português, buscar, que é o verbo seek, né? To seek, buscar. Buscar o quê? Ele quer buscar a orientação do Senhor no seu templo. Né? Só que aqui no inglês, eles não estão usando essa palavra orientação, que seria guidance. To seek him in his temple. Então está subentendido que ele quer buscar o Senhor no seu templo. Ele quer passar tempo com o Senhor. Esse aqui, que eu quero morar na casa do Senhor, não é tanto uma coisa física, mas ele quer estar na sua presença. Todos os dias da vida dele, ele quer estar conectado ao Senhor. Vamos para o versículo 5? Por que ele quer estar conectado com o Senhor? Ele quer estar sempre na presença do Senhor. Olha o que ele fala. Pois no dia da adversidade, ele me guardará. For in the day of trouble, he will keep me safe. Né? Esse for tem o sentido de porquê. Né? Poderia ser pois, né? Mas a ideia seria de porquê. Por que que ele quer morar todos os dias da vida dele na casa do Senhor? Para contemplar a sua beleza e receber dele todos os ensinamentos. Né? Por quê? Porque no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. For the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. Então percebam que aqui ele não está dizendo quando eu tiver algum problema, se eu tiver algum problema. Não. Ele está certo de que ele vai ter um problema. Não é isso?
Porque todos nós temos problemas, né? Todos nós temos problemas. Então, for the day of trouble, no dia da adversidade, no dia mau, porque a Bíblia fala, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não é isso? Que o nosso Senhor bom Jesus nos diz. Então, a adversidade, o dia mau, chega para todos. Então, ele já está dizendo, no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. For the day of trouble, he will keep me safe. No dia da adversidade, the day of trouble, ele me guardará. A gente já sabe que esse will é um verbo auxiliar que indica o quê? Futuro. Os verbos auxiliares no inglês têm o quê? A função de nos dizer qual é o tempo verbal daquela sentença. He will keep me safe. Me guardará protegido, em his dwelling, na sua habitação, na sua casa. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Né? Então, olha só. Em inglês, he will hide me. Me esconderá. He will hide me. E me porá em segurança. Então, no inglês, ele diz assim, he will hide me in the shelter. Ele me esconderá no seu abrigo. No seu abrigo do quê? Of his sacred tent. He will hide me in the shelter of his sacred tent. Se eu for aqui fazer uma tradução um pouco mais literal, ele me esconderá no abrigo da sua tenda sagrada. Né? E aqui, ele me esconderá no abrigo da sua tenda sagrada, no seu tabernáculo. Então, tudo isso é com a ideia de tabernáculo. Me esconderá, he'll hide me, lá no seu tabernáculo, na sua tenda sagrada, e me porá em segurança, de novo, e me porá em segurança sobre um rochedo. He will set me. Esse will, ele está dividindo aqui, ó. He will hide me and he will set me. Me colocará em segurança. He will set me high, lá no alto de uma rocha. He will, né, set me high upon a rock. High upon a rock. Vai me colocar lá em segurança, em cima de uma rocha, num rochedo, né? Verse 6. Então, triunfarei. Then my head will be exalted. My head will be exalted. Né? A minha cabeça, né? Será exaltada. Eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam, né? Above the enemies who surround me. Que estão ao meu redor, à minha volta. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Mais uma vez, em seu tabernáculo, né? At his sacred tent, sua tenda sagrada, no seu tabernáculo. Oferecerei, de novo, o verbo will, com a ideia de futuro. Oferecerei o quê? Sacrifícios. Então, esse aqui, no português, está sendo usado sacrifícios como um substantivo. Mas no inglês, ele está sendo usado sacrifice, que é como um verbo. Eu sacrificarei. Eu sacrificarei, eu me sacrificarei. Oferecerei sacrifícios ao meu sacrifice com aclamações, with shouts of joy. Com aclamações, with shouts of joy, com gritos de alegria. E ele fala, cantarei, I will sing, cantarei e louvarei ao Senhor. I will sing and I will make music to the Lord. Louvarei ao Senhor. Praise the Lord, né? Que é muito comum. Praise the Lord. Muito bem. Vamos voltar aqui
Lá para o comecinho aqui, vamos ver aqui essa passagem. Vou deixar aqui no português para dar mais uma clareza aqui para vocês. Né? Olha só. A gente pensa aqui, por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? A man, yeah, after the Lord's heart. A man after the Lord's heart. Que tinha um coração parecido com o do Senhor. Né? A gente pode agora pensar, olha essa confiança que o Senhor coloca, que o rei Davi coloca no Senhor. Olha esse nível de intimidade que ele busca ter com o Senhor. Temos muito para crescer e aprender com o rei Davi, que foi o segundo rei de Israel. Então a gente pode ficar pensando, mas o rei Davi, ele era rei, né? Ele era rei, ele era rico, ele era poderoso. Para ele era fácil. Será? Como é que foi a história? Né? So you may be thinking, he was a king. He was rich. He was powerful. Ele tinha tudo que ele queria. Right? He had everything he wanted. Então é isso que a gente pode pensar. O Senhor o abençoou em tudo. God has blessed him in everything. Mas se a gente voltar um pouquinho na história do rei Davi, lembra ele como um pastor de ovelha? As a shepherd. O que ele fazia? Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Né? He was a boy. He was just a teenager. And he took care at the time of his father's sheep. Não é isso? E pensa bem, quando o profeta Samuel veio para ungir, que seria o próximo rei de Israel, né, que o Senhor havia rejeitado a Saul, ele enviou o profeta lá na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Então percebam que o rei Davi, ele era um jovem que era totalmente desprezado pela sua família. Ele era desprezado pelos seus irmãos e ele era até desprezado pelos seus pais, né? Pelo seu pai. Porque quando o profeta chegou lá para ungir um filho, né? Um dos filhos de Jessé, Davi, que era um jovem, nem foi chamado a casa. Ele ficou lá nos campos. Porque o pai dele nem pensou que aquele filho jovem, não sei, talvez fraco, nem passou na cabeça dele. So let's get back, right? The King David, he was just a teenager who took care of his father's sheep, right? And when the prophet Samuel came to anoint, one of Jesse's sons as the next king of Israel, why? Because the Lord had rejected King Saul. He was not even invited to the house. His father didn't even think of him as a son that could be anointed by the prophet. Então, he was despised by his brothers, by his father, né? Ele era desprezado. Ele não era nem levado em consideração. Por isso que eu disse, se o meu pai e minha mãe me desprezar, mas eu tenho o Senhor. Né? E nesse momento, quando ele está colocando toda a sua confiança, right at this moment, he was, casting in the Lord all his trust. Ele não estava lá como um rei no seu castelo. No. He was running away. Ele estava lá, sendo perseguido. Lembra que, mesmo depois de ter sido ungido, levou anos, cerca de 15 anos para que ele assumisse o poder. Even after being anointed, it took about 15 years for him to take the power, to become the king of Israel. Ele foi convidado pelo rei Saul para trabalhar no castelo, não foi? Para tocar lá a harpa. Por quê? Porque o Senhor havia enviado, os espíritos mal para o rei Saul.
que estava sendo atormentado. So, King Saul was being tormented by evil spirit, sent by the Lord. Né? E a música, né? Era uma coisa boa que fazia com que ele se sentisse melhor. Então, o Davi, ainda como um jovem, ele foi convidado. Ele foi convidado para trabalhar no palácio. Yeah? To play the lyre to King Saul, so that he would feel better when the evil spirit was tormenting him. E depois? E depois ele teve toda aquela situação que ele matou Golias, né? He killed Goliath, né? He was just a young man when he decided, right, to get matters into his own hand, né? And to kill Goliath. Ele era tão pequeno, mas imagine, toda essa situação provocou a ira e os ciúmes de Saul. Yeah? So the King Saul became so jealous of him because he became so famous all of a sudden, né? Da noite para o dia, Davi se tornou muito famoso por todos. E acabou, o rei Saul acabou ficando muito irado, muito ciumento. E ele queria matar Davi. Mas ele teve que fugir, teve que se esconder em cavernas. So, esse momento que ele está escrevendo esse lindo salmo, ele está sendo perseguido. Né? So, at the time when he wrote this beautiful psalm, he was running away, right? Because King Saul had sent men after him to kill him. Né? Então, ele estava buscando o Senhor num momento de adversidade, né? Ele estava passando, he was going through hardships, né? Mas ele sempre buscou essa intimidade com o Senhor. Ele sempre dedicou tempo ao Senhor. E isso é uma coisa para a gente aprender com esse salmista, que é o salmista mais famoso da Bíblia, né? This is something you should learn with the psalmist. King David, um homem conhecido segundo o coração do Senhor, a man after the Lord's heart, porque ele buscava essa intimidade, porque ele colocava toda essa confiança no Senhor, essa certeza de que o Senhor o livraria de todo mal e que ele sairia vitorioso. Right? He had such a trust in the Lord, right? Even in times of hardship, in days of trouble, he knew the Lord would deliver him. He knew the Lord would defeat his enemies. Então a gente tem que aprender com o rei Davi, né, a confiar no Senhor. We should learn how to trust the Lord with King David. A gente tem que ter dentro da gente essa consciência de que quanto maior os nossos problemas, mais perto de Deus devemos estar. The bigger our problems, the closer we should be to God. Porque ele disse, não é? Nesse mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. So he said, outra coisa que ele disse, a minha paz eu te dou. I'll give you my peace, né? My peace I give you. Não como o mundo a dá, not as the world give to you. Então, temos que aprender, quanto mais problemas nós temos, quanto maiores são os nossos problemas, mais perto de Deus deveríamos estar, né? Mais confiantes no Senhor deveríamos ser. Porque muitas vezes, muitos dos nossos problemas foram causados por nós mesmos, pelos nossos erros. E aí a gente está assumindo as consequências. Então, quando a gente acha que não tem saída,
Aí sim que a gente tem que colocar toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele vai encontrar essa saída para a gente. Né? So the bigger our problems, the closer should be to God. Né? Even when we know we create our own problems, right? But we should trust the Lord to deliver us, to put us in the right path again. Né? Ficar firme no Senhor. Não é isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso quer dizer o quê? I can do all things in Him who strengthens me. Isso quer dizer o quê? Que eu posso passar por todo e qualquer problema. Eu posso, porque com Ele a gente pode tudo. Confiar nas promessas do Senhor. Né? We should trust in His promises. Né? Saber. E que eu disse, se você quer ser fluente em inglês, tanto para aprender a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, como aprender uma língua estrangeira, né? A resposta é uma só. Passar mais tempo com o Senhor, a gente tem que abrir espaço na nossa agenda. Abrir espaço. Todos temos as mesmas 24 horas. A gente tem que abrir espaço na nossa agenda para o Senhor. Queremos aprender inglês? A gente tem que abrir espaço na nossa agenda para aprender inglês, para nos dedicarmos. Não só o nosso crescimento espiritual, mas o desenvolvimento dessa língua. O nosso crescimento pessoal, profissional. Então, a gente tem que investir naquilo que pode nos trazer benefícios. O que acontece? As estatísticas mostram que os brasileiros gastam mais de 2 horas nas redes sociais. Não é mesmo? Então, invista parte desse tempo no seu crescimento espiritual, no seu crescimento pessoal e profissional. Estar mais perto do Senhor, conhecer da sua palavra, dos seus ensinamentos, das suas promessas, vai fazer, né, vai nos trazer muito mais paz. Saber que nós temos um Pai, a beloved Father, né? Um Pai que nos ama, que nos cuida. Então a gente tem que olhar para a nossa agenda, distribuir as 24 horas do dia de uma maneira que a gente possa passar mais tempo com o Senhor e que também a gente arrume um tempo para investir no nosso crescimento, não só espiritual, mas também pessoal e profissional. Right? We should find time in our diary. Create time in your diary. Yeah? Go through your 24 hours that the day has. Right? Make a planning. So this is the time I'm going to set aside for the Lord. And this is the time I'm going to set aside, for my personal and professional growing. É isso. Seja para crescer espiritualmente, pessoalmente ou profissionalmente, tudo pode ser resumido numa única palavra: comprometimento. Né? Commitment. Comprometimento. Commitment. Né? E é isso. Vamos voltar então aqui no inglês? Né? Talvez aqui haja algumas palavras que vocês não saibam pronunciar ainda. Né? Então eu quero repassar um pouquinho dessas palavras aqui com vocês. Ok? Deixa eu dividir aqui. Olha só. Nós vamos voltar para o inglês e nós vamos trabalhar hoje um pouquinho nessa pronúncia com um trabalho de repetição. Right? We're going to do a repetition. Porque talvez algumas dessas palavras sejam novas para você. It may be all new, or some of them are new to you. Então vamos trabalhar aqui. Começando aqui, eu vou ler o primeiro versículo, que é o versículo número 4. E aí a gente vai trabalhar aqui então com um trabalho de repetição. So, one thing I ask from the Lord, this only do I seek,
that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and seek him in his temple. Né? In his temple. Né? Eu sempre faço backwards, né? De trás para frente. In his temple. Né? To seek him in his temple. And to seek him in his temple. Lord, the Lord of the Lord. Beauty, the beauty of the Lord, and to seek him in his temple. On, gaze on, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Life, my life, of my life, days of my life, the days of my life, all the days of my life. Lord, the Lord of the Lord, house, the house of the Lord, in the house of the Lord, dwell in the house of the Lord. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and seek him in his temple. Seek, I seek, do I seek, only do I seek, this only do I seek. Lord, the Lord, from the Lord, I ask from the Lord. One thing I ask from the Lord. Vamos então? Vamos tentar juntos aqui? Esse primeiro versículo? Versículo número 4. Vamos lá? Junto comigo? Deixa eu aumentar aqui. Ok. Vamos lá. 1, 2, 3. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and seek him in his temple. Vamos agora para o versículo número 5. Vamos lá. Sempre de trás para frente. Rock, a rock, upon a rock. High upon a rock, set me high upon a rock, and set me high upon a rock. Tent, sacred tent, his sacred tent, of his sacred tent, and set me high upon a rock. Shelter, the shelter, in the shelter of his sacred tent. Hide me, will hide me, he will hide me. Dwelling, his dwelling, in his dwelling. Safe, me safe. Keep me safe in his dwelling. Will keep me safe in his dwelling. He will keep me safe in his dwelling. Trouble, of trouble, day of trouble, the day of trouble. For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Muito bem. Então, vamos lá. Vocês agora comigo, o versículo 5. Vamos lá. Vou contar até 3. 1, 2, 3. For the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Muito bem. Vamos agora para o versículo número 6. De trás para frente. Lord, the Lord, to the Lord, music to the Lord. Make music to the Lord, and make music to the Lord. Sing,
and make music to the Lord. Will sing, I will sing, joy, shouts of joy, with shouts of joy. Sacrifice, will sacrifice, I will sacrifice with shouts of joy. Tent, sacred tent, his sacred tent, at his sacred tent. Me, surround me. Who surround me? Enemies, the enemies. Above the enemies who surround me. Exalted. Be exalted. Will be exalted. Head. My head. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Muito bem. Vamos então agora para o versículo número 6, verse 6. Né? Vou contar até 3. I'm gonna count 1, 2, 3. Vamos. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Muito bem! Parabéns, né? Fechamos aqui, então, mais um programa do Inglês para Cristãos, né? Onde nós falamos sobre o quê? Sobre a sua frustração. Você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que já fez tantos cursos de inglês, mas está frustrado porque você não fala inglês, mesmo depois de ter feito todo esse investimento de dinheiro, de tempo e dedicação. Então, o meu recado para você foi o seguinte: deixe as histórias da Bíblia te ajudar, né? A Bíblia, essa ferramenta poderosa, pode ajudar você a chegar à fluência no inglês, né? E nós trabalhamos aqui com Salmos 27, versículos de 4 a 6. Esse lindo salmo do rei Davi, que nos deixa grandes ensinamentos, não é? Nós sabemos que o rei Davi não foi perfeito, que cometeu grandes e sérios erros, mas foi perdoado pelo Senhor porque houve um arrependimento genuíno da sua parte, né? E ele sempre, cada dia mais na vida dele, ele buscou o Senhor, estar sempre na presença do Senhor. Então, esse é um grande ensinamento do dia aqui, né? Desse salmo lindo e maravilhoso, né? Estarmos sempre na presença do Senhor, buscarmos sempre a presença do Senhor, né? To be in the presence of the Lord, to seek the presence of the Lord, né? Não só no dia ruim, mas também no dia bom. Not only in the day of trouble, but also in good days, né? Então é isso. Se você gosta desse conteúdo que eu trago aqui para você, meu irmão e minha irmã em Cristo, eu peço que vocês deixem o seu like, né? Se inscrevam aí no meu canal no YouTube, sigam o meu perfil aí no Instagram, porque eu posto vídeos novos todos os dias, sempre trazendo um ensinamento do Senhor, né? Os ensinamentos de Jesus, né? Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Eu sou Vilma Gomes. Grace and peace. Graça e paz. Até mais.